Fala, fala, salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Espero de verdade que sim. Bem, hoje nós vamos seguir aí a nossa correção muito intensa para o Enem, resolvendo questões da Guerra do Paraguai. Eu posso quebrar a cara, né? Eu já vou largar, já vou dizer de cara, posso quebrar feio a cara. Mas eu acho que o Enem de 2020, que vai embora seja em 2021, mas ele é o Enem de 2020, ele vai ser o Enem que vai cair Guerra do Paraguai. Eu estou postando isso de forma muito forte, pode ser que eu me dê mal, pode, afinal de contas, a gente não sabe o que vem por aí, ainda mais, sempre quando é em termos de Enem a gente não sabe, ainda mais, né, nas imprevisibilidades deste governo. Bem, por que eu acho isso? Porque faz 150 anos do fim da Guerra do Paraguai. Porque também é a guerra em que, de uma certa forma, coloca o exército em outro patamar. Se hoje a gente vê o exército, nos últimos 150 anos, a verdade é essa, nós vemos o exército se metendo na política brasileira. Isso começa aqui. Isso começa com a Guerra do Paraguai. É a Guerra do Paraguai que vai colocar o status, né, do exército para cima. Tanto que eu gravei 2 aulas sobre a Guerra do Paraguai, bem completas. Eu sei que ficaram um pouco densas, mas bem completas, porque eu estou apostando nisso. Eu estou apostando que a Guerra do Paraguai vai ser igual o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vai cair. Bem, para nós aprofundarmos um pouco o nosso conteúdo, hoje a gente vai resolver 2 questões sobre a Guerra do Paraguai. Então já senta o like aí, curte, compartilha esse vídeo e te inscreve no canal. É a única coisa que eu te peço, é te inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final para nós entendermos, afinal de contas, o que, né, como que a prova do Enem veio cobrando, né, as questões da Guerra do Paraguai e tentar entender qual a opção correta e por que as demais opções estão erradas. Dizer apenas a correta não me serve aqui. Bem, vamos lá, é um decreto-lei. Decreto-lei 3.509, de 12 de setembro de 1865, ele é transcrito na questão 9 do Enem. Ele diz o seguinte, artigo 1º. O cidadão guarda nacional que por si apresentar outra pessoa para o serviço do exército por tempo de 9 anos, com idoneidade regulada pelas leis militares, ficará isento não só do recrutamento, mas também do serviço da Guarda Nacional. O substituto é responsável por o que o substituiu no caso de deserção. Várias palavrinhas aparentemente difíceis aqui, porque, enfim, é um decreto de 1865 com a grafia formal de 1865. Então vamos ver, né, transcrito esse trecho do decreto, vamos ver o que a questão está nos pedindo. No artigo, tem-se um dos mecanismos de formação dos voluntários da pátria, encaminhados para lutar da Guerra do Paraguai. Essa prática passou a ocorrer com muita frequência no Brasil nesse período e indica. Precisamos contextualizar um pouco essa questão. Por quê? Houve uma tentativa de recrutar pessoas para participar da Guerra do Paraguai. A gente não pode esquecer que antes da Guerra do Paraguai, o Brasil, na verdade, entra na Guerra do Paraguai com um exército inexistente do ponto de vista de uma organização. Era um exército muito mal articulado. O que vai acontecer a partir de então é que há uma tentativa de recrutamento de quadros, de melhoria do armamento, tudo muito às pressas. E se instituiu, a obrigatoriedade de servir ao exército. E isso vai ser um choque, porque a partir disso, né, muitos, principalmente os membros da elite, claro, eles não vão querer participar da guerra. E o Brasil, nesse período, ele ainda tem, com uma forma muito forte, a escravidão.
Então o que esses membros, principalmente esses grandes, né, membros de uma elite rural vai fazer? Vai conseguir por meio dessa lei, e é por isso que menciona ali a questão da substituição, vai conseguir mandar no seu lugar escravos. Né? A brecha da lei, ela visa isso, mandar alguém no seu lugar. É uma forma de escapar da participação na guerra. Aí nós temos o seguinte, né? Conhecendo esse contexto, e conhecendo o contexto também dos voluntários da pátria. Os voluntários da pátria eram uma guarda que deveria ser de voluntários, ou seja, pessoas que realmente estavam ali, né, Brasil acima de tudo, blá blá blá. Mas o que nós vamos ver é que os voluntários da pátria vão ser muito mais do ponto de vista da imposição. Quer dizer, os camaradas eles vão ser impostos a participar os camaradas não, né? Os escravos, né? Boa parte deles, pobres, vão ser obrigados a participar muitas vezes dos voluntários da pátria. Então, voluntários com muitas aspas. Sabendo desse contexto, vamos tentar entender quais são as opções e o que nós temos e por que são erradas ou corretas. Letra A. Tal prática passou a ocorrer com muita frequência no Brasil e indica a forma como o exército brasileiro se tornou o mais bem equipado da América do Sul. Definitivamente não tem nenhum link entre modernização do exército com a prática, inclusive a prática de recrutamento de pessoal, né? Não, em termos de melhoria de equipamento, não faz nem sentido essa opção em razão disso. E fora também a gente teria até que discutir se de fato o exército brasileiro se tornou em algum momento o exército mais bem equipado da América do Sul. Então nós temos aí essa opção bem distante desse contexto que nós estamos dizendo. A letra B. O incentivo dos grandes proprietários à participação dos seus filhos no conflito. Horas! De jeito nenhum. Inclusive, os filhos, muitas vezes, desses grandes proprietários, eles eram convocados. O que os grandes proprietários faziam? Mandavam seus escravos no lugar. Então não faz o mínimo sentido, pelo contrário, né? A grande elite, quando a gente fala em elite, a gente está falando dos filhos também, né? Ainda mais no Brasil, que o poder econômico, normalmente é hereditário. Então nós temos nessa opção um verdadeiro absurdo sem precedentes, né? Ainda mais um incentivo à participação dos seus filhos, inclusive o desafio, né? Quem conhece uma guerra em que os pais incentivaram a participação dos filhos? Comenta aqui embaixo se conhece alguma, porque eu não conheço, certo? Letra C. A solução adotada pelo país para aumentar um contingente de escravos no conflito. Bem, eu confesso, né, que essa seria uma opção que eu tremeria um pouquinho numa leitura mais rápida, me inclinaria talvez, mas tem que ter um pouco de cautela, né? O exército brasileiro ele não tinha, ou melhor, a política adotada ali não tinha como objetivo central aumentar a participação dos escravos no conflito, embora sim, né, eles foram aceitos, eles participaram. Até as tentativas iniciais não eram, né, o próprio contingente, né, a ideia de chamar pessoas para participação não era necessariamente a participação de escravos, embora sim, escravos participaram, escravos foram enviados, mas não era o central, né? Ou seja, o exército brasileiro não tinha como uma prioridade de política chamar os escravos para o conflito, pelo contrário, queria a participação, né, de libertos nesse conflito. Então a letra C é equivocada, mas nós temos que ter cautela, porque a letra C, ela parece que tem um fundo, né, de verdade, em razão de que houve sim a participação dos escravos, mas o país não havia essa política do país de aumentar o contingente de escravos no conflito. Letra D.
o envio de escravos para os conflitos armados, visando a sua qualificação para o trabalho. Qual qualificação profissional, me diga de verdade, qual qualificação profissional um escravo vai ter numa guerra, num conflito? Qualquer pessoa? Nenhuma. Então, essa letra D, ela é um verdadeiro, uma coisa absolutamente nada a ver, me faltam adjetivos para defini-la. Tá fora a letra D, tá, galera? Não tem como, né, se formar uma qualificação profissional em um conflito armado, tá? Descartadíssima. E a letra E, o fato de que muitos escravos passaram a substituir seus proprietários em troca de liberdade. Sim, essa é a opção correta, porque foi prometido aos escravos de que, caso eles participassem no seu lugar, eles teriam, né, a sua liberdade. Então muitos escravos se veem assim, bem, em troca da liberdade, então sim, então eu vou para o conflito, então eu vou para a guerra, porque afinal de contas eu vou ser depois alforriado. Isso é um ponto importantíssimo, isso é um ponto fundamental. Essa troca que aconteceu, né, a legislação permitiu isso, que fez com que os escravos se sentissem até convocados, né, se sentissem até legitimados em participar do conflito. Então nós temos como resposta correta a letra E. Eu considero essa questão com um certo nível de dificuldade, tá, galera? Não acho que é uma questão muito simples, não. Ela é uma questão que exige um conhecimento do tema com certo aprofundamento. Ela é uma questão que exige leitura e releitura. Ela é uma questão que exige marcar bastante, aí, rabiscar bastante a prova para acharmos a correta, certo? Eu julgo como uma questão de nível intermediário para difícil, tá? Caso tenha lido e tenha dado tenha encontrado dificuldades, não fica nervoso, porque essa é uma questão de nível de dificuldade, sim, tá? Bom, agora vamos para a próxima questão, né? A questão do Enem de 2010. A questão do Enem de 2010 também é uma questão que eu achei muito bem interessante. Eu acho que a Guerra do Paraguai, ela é cobrada de uma forma bem inteligente pelo Enem. Ela é exigida de uma forma bem exigente, né? Pelo menos até então é o que nós observamos. No Enem de 2010, há o trecho de dois, né, historiadores, pesquisadores, enfim, sobre a Guerra do Paraguai. Até tinha algumas divergências com essa questão, mas eu já vou dizer. O primeiro, que é o primeiro clássico sobre a Guerra do Paraguai, é o do Chiavenato, o genocídio americano, a Guerra do Paraguai. Vamos ler o trecho dessa questão, né, o parágrafo ali. Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. O que o Chiavenato está dizendo? Nós trocamos uma história que era uma história que deveria ser, né, crítica, bem analisada, né, por uma história do patriotismo, o grande exército brasileiro que foi à luta, que defendeu os interesses do Brasil, que foi heroicamente, né, o grande vencedor da guerra. Essa é a história que se conta no lugar, né, de uma história crítica. Em cima, né, da destruição da maior república que já se viu na América Latina, na visão dele, que é o Paraguai, com armamentos da Inglaterra. É isso que ele diz. Agora vamos ler o próximo trecho. O próximo trecho é do Doratiotto, que é um clássico recente, vamos dizer assim, porque é um texto recém-publicado, mas é o texto mais utilizado hoje sobre a Guerra do Paraguai por uma série de revisões que o autor fez. Bem, o imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo a ascensão do seu único estado economicamente livre. É o que está dito entre aspas.
Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria ainda tem alguma repercussão. O que o Dorachiotto está fazendo? Tá dizendo o seguinte, ó, a galera diz aí que destruíram o Paraguai, né, para manter o status da América como um status subordinado, e impediu a ascensão, isso, né, acabou impedindo a ascensão do único país economicamente livre, que seria o Paraguai. Isso que está sendo dito, de que o Paraguai era o único país economicamente livre e que foram derrotados pelos ingleses, isso que está sendo dito é, na verdade, na visão aqui, né, uma grande teoria conspiratória, ou seja, os historiadores, é o que ele diz, não encontram nem fontes para defender essa visão. Olha só a argumentação do Dorachiotto, ou seja, o Dorachiotto ele está indo na contramão. Quando nós temos, né, o Chiavenato dizendo que a guerra do Paraguai destruiu os paraguaios, né, o exército brasileiro destruiu os paraguaios, e que os paraguaios o Paraguai era um país economicamente muito forte. Por outro lado, nós temos o Dorachiotto dizendo tudo isso não passa de teoria conspiratória, mas uma teoria conspiratória que ainda tem repercussão, ou seja, as pessoas ainda repetem que o Paraguai era um país economicamente forte. Bom, vamos tentar ler as opções e tentar entender por que, afinal de contas, nós temos dois textos que falam sobre o mesmo evento de forma tão contraditória, de forma tão afastada, de forma tão distante. Duas leituras completamente diferentes uma da outra. Vamos lá. Uma leitura dessas narrativas divergentes, o texto já fala, demonstra que ambas estão refletindo sobre a carência de fontes para pesquisa sobre os reais motivos dessa guerra. Bem, essa é uma opção que não carece de veracidade, porque há fontes, né? A questão é que o que está se interpretando é que não se tem fontes para defender a tese de que o Paraguai era um país economicamente forte, era um país promissor do ponto de vista de ser livre economicamente. Isso que está se dizendo que não tem fontes para defender esta tese. Então a letra A está fora. B. O caráter positivista das diferentes versões sobre essa guerra. Não se tem esse perfil positivista, né? Inclusive porque o que estão procurando é um embasamento para se fazer a análise em cima dessa teoria, né, de que o Paraguai era um país economicamente livre, promissor, e que a Inglaterra auxilia para destruí-lo como uma república independente. Então a letra B também ela não encontra embasamento nenhum nesse sentido. A letra C, né? Teríamos divergência no resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. Bem, embora nós tenhamos ali versões diferentes sobre a participação britânica, que faz parte inclusive da própria leitura dos dois autores sobre esse evento, nenhum deles faz uma análise sobre as intervenções no cenário de batalha por parte da Inglaterra. Até porque a Inglaterra ela só vende armamento, né, para os países que estão ali em conflito. Então, essa letra C nós não encontra respaldo nessas visões distintas, né? Embora eu confesso, na primeira leitura eu dei uma balançada. Depois que eu li com calma, que eu observei principalmente, né, a parte em que fala intervenção nos cenários de batalha, eu descartei a letra C também. A letra D, a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra. Essa é a letra correta. Por quê? Porque nós temos dois textos que são clássicos, que têm leituras diferentes, embora acho que deve-se trabalhar mais com a leitura do Dorachiotto, porque o Dorachiotto é um texto mais recente, mas são análises diferentes, são interpretações diferentes sobre os motivos da mesma guerra, do mesmo confronto, do mesmo
conflito. Então nós temos aí a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra, até porque não se sabe, há interpretações diferentes, na verdade, sobre as razões que levaram, né, à eclosão do conflito. E a letra E, o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. Isso fica mais claro na leitura do Chiavenato, mas menos presente, pelo menos no trecho do Toratiotto, né? Sobre a suposta crueldade, né, das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito, que embora acho que a historiografia ela é mais predominante em dizer que sim, houve crueldade nas ações do exército brasileiro durante o conflito. Então a resposta correta é a letra D, porque nós temos diferentes interpretações antagônicas sobre o mesmo evento, e isso também a gente tem que ficar ligado, porque nós não sabemos, caso caia no Enem, que tipo de abordagem vai cair. Uma coisa é certa, o exército brasileiro ainda vê a Guerra do Paraguai e cobra a Guerra do Paraguai como um evento patriótico, como a defesa da soberania, como o momento dos grandes heróis, né, do exército vão surgir, o papel do Duque de Caxias, que é o patrono do exército brasileiro. Tudo isso está presente dentro de uma leitura ainda que nós conhecemos dentro do exército. Mas dentro da historiografia, que é o que deve contar, ou deveria pelo menos, né, nós já não temos assim essa visão tão heroificada, mas uma versão mais sóbria, vamos dizer assim. O Toratiotto até ele é um autor que ele traz como grande ganho, né, colocar um pouco de panos quentes nessas visões um pouco mais fanáticas, mais ideologizadas, inclusive também sobre a Guerra do Paraguai. Até no Paraguai há visões diferentes, né? Lá, inclusive, não é a Guerra do Paraguai, é a Guerra da Tríplice Aliança, porque, né, o Uruguai, Argentina e Brasil foram para cima deles. Certo, galera? Espero que tenha esclarecido, afinal de contas, aí, né, como que a prova do Enem cobrou, pelo menos até então, a Guerra do Paraguai. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de deixar o teu joinha e de te inscrever, mandando também esse vídeo para a galera. Certo? Valeu, tchau!